Olá pessoal, tudo bem? Na semana 6, né, nós vamos continuar falando sobre a região norte e nós vamos falar de três pontos importantes da região norte, que é o relevo, o clima e os rios, tá? São três pontos fundamentais para a gente entender a dinâmica aí da região norte. Primeiro, o relevo da região norte, ele é basicamente formado por planícies, que é aquele relevo mais baixo e plano, tá? E isso é uma característica muito importante por conta da presença dos rios, né? Já vou falar daqui a pouco sobre isso. Só que na região norte, a gente tem essa região plana, que é a parte mais central da região. Só que nas bordas, tanto mais ao norte, ali no estado de Roraima, né? E mais ao sul, no limite ali entre o Amazonas e o Mato Grosso, por exemplo, nós temos duas áreas mais elevadas, que são planaltos. Então a região norte e a região também da floresta amazônica como um todo é como se fosse uma grande bacia. Pensem numa bacia. A bacia ela não tem esse formato que o meio ele é plano, né? Pensa numa bacia grande. O meio ele é mais baixo e plano e nas bordas você tem uma elevação. É assim que é a região norte, tá? As bordas, tanto mais ao norte quanto mais ao sul da região, elas são mais elevadas e no meio a gente tem uma grande região plana que é uma planície, né? E as duas partes mais elevadas elas são importantes para poder também alimentar os rios que estão na área mais plana, tá bom? E é justamente nessa área mais plana que fica a bacia, né? Por isso que a gente chama de bacia do Rio Amazonas, que é a bacia mais densa e volumosa do mundo, né? Com a maior quantidade de água. O Rio Amazonas, né? A bacia do Rio Amazonas. Quando a gente fala de bacia, a gente não fala só do rio principal, que é o Rio Amazonas, mas todos os rios que alimentam esse rio principal. Mas esse conceito de bacia hidrográfica vocês vão ver em um outro momento, tá? Só para vocês entenderem que isso tem uma relação muito importante com o relevo. Provavelmente, se não tivesse essas duas áreas mais elevadas nas bordas, o Rio Amazonas, a bacia do Rio Amazonas, não seria tão volumosa quanto ela é. Então, isso é uma característica muito importante. Uma outra característica da região norte é o clima, né? Eu falei um pouquinho na última aula. Na região norte, a gente tem um grande volume de água. E essa presença de água, ela vai aparecer tanto nos rios, como a gente vem falando, mas também na atmosfera, né? Na questão do clima, né? É uma região muito úmida, como eu falei, isso muito por conta do posicionamento geográfico, que faz com que a temperatura seja muito elevada, né? Girando uma média de 27 graus, e quanto maior a temperatura, maior é a evaporação. Então, essa água evaporada, ela fica no ar. Então, a umidade muito elevada. E sem contar nos altos índices de chuva durante todo o ano. É a região que mais chove no Brasil. Então, essa umidade, ela está presente praticamente o ano todo, em todos os estados, em todas as regiões ali dentro da região norte, tá? Então essa é a principal característica do clima da região norte, que é chamado de clima equatorial úmido. Por quê? Equatorial, porque ele está próximo à linha do Equador, e a principal característica por estar próximo à linha do Equador são as elevadas temperaturas, e as elevadas temperaturas também carregam o fato de ser úmido, então por isso equatorial úmido. Quanto maior a temperatura, maior a evaporação, maior a quantidade de chuva e por isso que é mais úmido, ok? E a gente fala muito da floresta, né, na região norte, mas a vida na região norte, ela também está muito ligada à presença dos rios. Talvez seja um ponto aí muito importante, né? Existe uma população, que é a população ribeirinha, que é muito grande na região norte, né? Uma população que vive... essas casas, elas são praticamente dentro dos rios e elas têm uma relação muito harmônica com os rios, né? Consumindo os produtos que vêm do rio, cuidando desse rio, enfim. Os rios são muito importantes para a agricultura, para poder
irrigar essas plantações. Só que um dos principais usos dos rios na região norte é pelo transporte. Se a gente for colocar em números, o maior volume de circulação na região norte é através dos rios, não é através das estradas. Isso é bom, né? Porque pela presença da floresta, quanto menos estradas tiver, melhor. Porque para construir estrada, eu tenho que retirar a floresta. Não tem como eu passar todas as estradas por cima da floresta. É impossível. Então, para construir mais estradas, tem que retirar a floresta. Então, geralmente utiliza-se os rios que já estão ali. E os rios lá na região norte são rios muito grandes, muito volumosos, profundos. O fato de ser plano também favorece o rio ser mais fundo e mais calmo, e isso favorece o transporte fluvial, que é o transporte através dos rios, né? Então as pessoas e as mercadorias na região norte são mais transportadas pelos rios do que pelas estradas, né? Pelas rodovias. Então isso é uma característica muito importante da região norte, ok? Então, deem uma lida, pesquisem, qualquer dúvida é só me chamar. Valeu, tchau!